Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Me chamo Sudelman de Castro e manifestações do dia 30 de junho coloca à prova a popularidade de Sérgio Moro. Pois bem, meus amigos, finalmente o dia 30 chegou e a gente vai ver, analisar e ter, digamos, esta mais nova forma de joguete política. Pois bem, as manifestações do dia 30, né, foram convocadas aí pelos movimentos, Brasil Livre, o famoso MPL, outras entidades, né, pessoal aí dos caminhoneiros, ou seja, aquela base, né, meio tonta, assim como o Sérgio Moro falava do MBL, né, essa base assim surreal que Bolsonaro tem. De início queremos falar que as manifestações que estão ocorrendo, elas nem sabem realmente o propósito real, o porquê deles estar na rua. Não, estamos aqui para defender a Operação Lava Jato ao juiz Sérgio Moro. É assim a fala deles. Porém a fala é meio perdida quando a gente leva para o contexto maior. Entender o que? Você é a favor da pessoa Sérgio Moro ou você é a favor da forma ilícita, né, que ele levou o processo de julgamento do ex-presidente Lula e outros processos na operação da Lava Jato, ou seja, juiz, e no termo legal da nossa lei, da nossa Constituição, ele tem que ser uma pessoa imparcial, mas ele realmente esteve lá apontado, dando início como se estivesse coordenando e orientando o Ministério Público para que as provas pudessem realmente ser encaixadas e assim processar Lula. Me parece que o povo acaba às vezes confundindo aquele fanatismo, né, totalmente longe da realidade. As manifestações não estão tão expressivas como se achava que seria. Alguns lugares teve uma certa consideração e outros lugares nem tanto. Até porque se trata de apenas de uma pessoa que é o juiz, né, que supostamente, né, para alguns é herói, mas pelo seu devido envolvimento diretamente com a Operação Lava Jato da orientação dos procuradores, acabou tendo um certo descrédito. Tanto que procuradores, juízes, né, também criticam a forma que ele fez e que levou o processo. É interessante analisarmos que essas manifestações elas são válidas, mas quando se parte do governo, me parece que é um pouco meio perdida, né? A gente tem que entender o contexto real. O governo está com 6 meses aí. E durante 6 meses o Brasil não conseguiu engrenar, não conseguiu engatar a primeira marcha. Tá, mas na verdade marcha ré. Um número altíssimo de desempregados, não tem uma coisa certa da reforma da Previdência, o que ela vai beneficiar, qual o impacto que ela vai realmente causar. Lembre que a reforma trabalhista de Temer disse que ia gerar 6 milhões de empregos, que não gerou nada. Tivemos um acrescente maior de desempregados. O governo Bolsonaro recebeu do ex-presidente Michel Temer uma quantidade de quase 11 milhões de desempregados e Bolsonaro conseguiu fazer um efeito maior de aproximar uns 15 milhões de desempregados. Você dá mas ele já pegou um número alto. Sim, mas ele não conseguiu frear, ele aumentou. Isso é que é o agravante. Ah, mas ele fez o acordo e assinou no Mercosul com a União Europeia. Ah, meu amigo, você realmente vive no mundo de Nárnia. Só pode ser. Logo, logo vai sair um monstro do seu guarda-roupa. Quando você abrir, pronto, vai entrar no mundo de Nárnia. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul, isso é um acordo a médio e longo prazo. Foi assinado, mas tem um trâmite. 2 anos para assinar todos os acordos, mais o tempo até que posição o Brasil vai conseguir se enquadrar com o mercado europeu. É bom por um lado, porém perigoso para um outro. Mas não estou aqui para falar sobre isso. Mas e sim das manifestações. A manifestação que eu queria tanto entender é para quem? É em defesa da Lava Jato, que investigou pessoas grandes e poderosos políticos que nunca nesse país tinham sido presos? Ou é para defender a pessoa Sérgio Moro por ter feito algo errado que foge totalmente das normas da magistratura e das leis brasileiras? Tem contexto, não? Não. Essa manifestação? Na verdade existe que é defender, entre aspas, defender Dallagnol, defender Sérgio Moro, defender a Operação Lava Jato. Assim que Dallagnol e Sérgio Moro cometeram aí ilícitos, né? Por que esses ilícitos? Porque eles, na verdade, eles acabaram infringindo certos códigos de conduta
da magistratura, né, da própria lei brasileira, ou seja, bolar, né, provas para poder incriminar a pessoa e sendo orientado pelo juiz na qual ele deveria ter a função de ser parcial. E aí você caminha dentro nessas manifestações que o povo vai pra rua porque ainda é aquela massa, né, de cegos apoiadores de Bolsonaro. Assim como também teve aqueles cegos apoiadores de Lula. Só que hoje a gente nota, nesses 6 meses, que as manifestações começam a perder sua força. Ah, meu amigo, porque não é todo mundo que eu garanto que desempregado, passando por necessidade, sem saber o que vai comer no dia seguinte, que sairá vestido de verde e amarelo de camisinha do Brasil com a bandeira gritando um mito. Não, tudo tem limite. Tudo tem limite. É Nem meio dinheiro ano pra sair perdido. esse povo tem. É meio ano perdido. Apesar que o povo ainda não viu que é meio ano perdido, quem está na extrema necessidade, quem está nas filas de emprego buscando, já perdeu a paciência com esse governo. 6 meses e ele consegue fazer micos, né? Eles conseguiram assinar aquele acordo Mercosul-União Europeia, mas uma coisa que já vinha 20 anos. E se vocês verem o que mais perdemos em relação a alguns produtos do agronegócio brasileiro, vocês até achariam estranho o porquê de assinar esse contrato. Porém, vale salientar que as pessoas estão indo na rua para apoiar o errado. Para apoiar o errado. Para apoiar vazamentos ilegais que Sérgio Moro mandou. Teori Zavascki tinha dado um puxão de orelha no Sérgio Moro, né, de orientar as testemunhas ou os procuradores de criar falsas provas para incriminar Lula. Lula poderia ser processado? Sim, com certeza. Mas que desde o processo fosse de uma forma contínua dentro dos padrões da lei e não acelerado. O que acelerou que deu essa pequena confusão aí e essa falta de credibilidade do ex-juiz. Então, ao meu ver, que é até perigoso, não é? O povo ir para a rua apoiar o errado. Não seria correto. Mas eu vejo que a manifestação ela tem um propósito de apoiar o errado, né? As manifestações deste domingo são organizadas pelo movimento Vem Pra Rua, Brasil Livre nas ruas. Organizadores prevêem concentração em 203 cidades, que na verdade nem chegou isso, está encerrando aí 1 hora, ficou para 175 se não me engano. A hashtag Brasil nas ruas é a mesma utilizada no protesto realizado no dia 26. Até nisso eles não conseguiram criar algo novo. Tendo em vista toda essa manifestação, o que eu tenho a dizer com isso? Que essas manifestações, o povo não conseguirá fazer com que Sérgio Moro, né, se livre de certas acusações na qual ele é ciente dos delitos que fez, meu povo. O povo agora parece que apoiar o errado para dizer que é certo só porque está atingindo o outro lado virou a coisa mais normal nesse país. Ou seja, a gente acaba perdendo até credibilidade na lei. Você tem um juiz que ele não age como juiz. E isso aqui é o estranho. Antes falávamos das atitudes dos políticos, que político tinha conduta corruptível, que político era um sacano, um safado. Agora a gente está vendo juízes. O pessoal falava tanto no STF e os de instâncias inferiores fazendo pior. É a farra da toga. Mas da toga em tudo em geral. Entendeu? Sérgio Moro não é diferente do que os ministros que estão no STF, e até pior. Porque ele tem um caráter político. E isso é perigoso para um juiz. O caráter político de um juiz faz ele ser tão perigoso quanto um político corrupto. Porque um político corrupto nem sempre sabe bem as leis, enquanto um juiz que tem o conhecimento das leis e que se envolve no mundo da política, ele é uma arma mais letal do que qualquer outro político. Porque ele conhece os trâmites da lei e sabe como burlar. Sérgio Moro fez o que fez para poder chegar onde está. E nem, em hipótese alguma, pensou na cadeira do STF e sim chegar ao governo. Bolsonaro utiliza Sérgio Moro como souvenir, como um troféu em sua estante para mostrar aos iludidos apoiadores que é um político diferente. Não dá para aceitar. O cara foi por 28 anos
Deputado federal dentro do Centrão, apenas um simples deputado, inútil até para seu próprio estado, apoiador de miliciano. O juiz Sérgio Moro, mostrando a falta de compromisso com a lei e a sua parcialidade, fez o que fez. E eu não tô nem aí porque o Brasil já tá uma baderna mesmo. Que antes a gente acreditava que a lei poderia ser algo que pudesse nos salvar. Agora que eu vejo o juiz envolvido nesse lamaçal da política, e meia dúzia de pessoas que vão nas ruas e os repórteres perguntando por que você tava, a mulher com duas fotos, um do Sérgio Moro, outro do Dallagnol. Por que você tá aqui? É porque a gente votou no nosso presidente e a gente quer que ele cumpra as promessas. E a repórter pergunta, não, mas por que você tá com as duas fotos? Ah, é porque eu vim apoiar eles, mas não sabe nem por que tá apoiando. Apoiando errado. Apoiando, de uma certa forma, um crime. Podia ser com qualquer outra pessoa. E se isso for liberado, já pensou como é que fica? As leis são garantia que as pessoas serão tratadas de forma igual. Porém, quando o juiz foge dessa conduta, o país fica à mercê de uma forma assustadora de não democracia. Porque nem existirá mais a lei para lhe proteger. O que estão fazendo em prol no dia 30, ao meu ver, é mais um puxa-sacarismo que eu nunca vi nesse país. Porque você, quando fala bem de um governo, mas quando ele começa a trabalhar para o povo, você consegue até entender. Mas quando você faz um tipo de atitude dessa num governo que não está ajudando a ninguém, a não ser viajar lá fora e lá para o Japão tentar, né, fazer com que a gente exporte para o Japão bijuterias de nióbio, né? Aonde no G20 ele praticamente foi isolado, tirando a exceção do acordo comercial que favorece mais a Europa do que o Mercosul, né? Que a União Europeia aí está saindo num lucro gigantesco, que se não fosse bom não assinavam, do que outros acordos. Bolsonaro viu Putin, tremeu na base, nem teve a coragem de olhar nos olhos dele, porque ele tem esse problema aqui de mostrar para os Estados Unidos que consegue mandar na Venezuela, que é um capitão frouxo. Entendeu? Aí, cada vez mais, eu vejo que o Brasil se perde nas suas próprias ignorâncias. Beleza, para quem foi para as ruas manifestar, realmente, para esse rapaz, que cada vez mais, para o mundo judiciário, ele se torna uma pessoa com menos credibilidade. Talvez no mundo político, sim, tenha sua credibilidade. Porque o povo, no Brasil, ainda possui aquele espírito de vassalo. Eu nasci para servir os poderosos. Que é triste. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.